As principais eram aquelas que queriam moçambicano seguir mesmo o comunismo, né? Assim, tipo Mao Tse-tung, ou tipo... havia aquela corrente que dizia, não, nós não queremos nem comunismo, nem socialismo, nem que... O tipo Mandela. Mas Mandela também foi obrigado, numa determinada altura, a afirmar, nós queremos African Socialism. Não queremos o socialismo dos comunistas, não queremos o socialismo europeu, queremos aquilo que eles chamavam African Socialism. Né? Socialismo africano. Bom, ninguém definiu o que é. Entre as correntes políticas da Frelimo, Mondlane evidenciava a sua formação ocidental. Tinha estudado e trabalhado nos Estados Unidos. E acreditava que a política descolonizadora de Washington apoiaria a luta armada moçambicana. No entanto, não só isso não aconteceu, como a proximidade com os Estados Unidos lhe trouxe desconfianças dentro do seu próprio movimento. Chegou a haver uma grande discussão, jornais escreveram dos encontros que o Mondlane tinha com certos americanos, a procura de apoios, e tudo era conotado com CIA, né? Bom, é claro que mesmo entre nós, nos princípios, nós tínhamos tanto medo dos americanos que víamos em todo americano um elemento da CIA, né? Havia grupos lá dentro da Frelimo que achavam que o Mondlane pode amanhã ser um lacaio dos americanos. Precisavam dele, mas por outro lado pensavam, não, ele pode ser lacaio dos americanos. A mulher dele é americana e costuma visitar muitas vezes a América. Durante o período de luta armada, e ver o desprezo do Ocidente deu à luta armada, o movimento de libertação, todo o apoio dos países socialistas, Eduardo começou a mudar a sua maneira de pensar. Não se pode dizer bem porque era alteração ideológica, ele nunca mudou essa ideologia. Foi alteração de tática, talvez, né? Qual é o melhor caminho? Tentamos o apoio dos Estados Unidos, isso é verdade. Não só dos Estados Unidos, mas todos os países ocidentais. O facto é que os Estados Unidos afastaram-se de nós e praticamente apoiaram o Portugal, de uma certa maneira. Era mais questão dos bases nas Açores que os americanos precisavam. E os portugueses ameaçaram de cancelar ou não renovar o contrato com os americanos se eles continuavam, ou qualquer organização continuava a apoiar. Quando Mondlane visitou a China e depois visitou a Rússia, aí ficaram mesmo vermelhos, zangados. Isso não pode ser. Nessa altura eu até estive nos Estados Unidos e podia ver ele nas reuniões, mas ele foi lá e ele justificou a sua maneira, dizendo nós somos africanos, temos política africana, nós estamos aí para fazer a política dos Estados Unidos e nós não somos comunistas. Sempre negou, nós não somos comunistas. Porque o Ocidente, que estamos partilhando valores iguais, por que não pode ajudar? Qual é o problema que eles têm? Então, de facto, é um problema, talvez racial. Não sei qual é o problema, mas começou a dar muito mais confiança aos países socialistas, comunistas, do que capitalistas. Essa reflete naquele livro Lutar por Moçambique, em que Eduardo está a prevenir que, de facto, Moçambique vai ter a estabelecer uma sociedade socialista. A Frelimo realmente agora é muito mais socialista, revolucionária e progressista do que nunca. E é a linha agora, a tendência, mais e mais em direção ao socialismo do tipo marxista-leninista. Ele não queria mais saber do comunismo para nada. Não. Se ela continuasse como presidente, aquilo não seguia aquele caminho. Era um homem predisposto, portanto, a uma colaboração com todos os países, incluindo os Estados Unidos da América. É claro que ele tinha, em termos de organização, ele viveu muito nos Estados Unidos da América, ele via as formas de organização daí que mesmo na Frelimo utilizamos
utilizamos a terminologia de departamentos. Ele via isso, mas não era porque ele tivesse um sentimento pró-americano. O Mondlane chegou a um ponto em que ele entendeu que os americanos não nos vão ajudar aqui em nada em termos daquilo que nós precisamos, não é? Não nos vão ajudar em nada senão através do Moçambique Institute. Então está bem, deixamos eles lá. E vamos cooperar com esses que nos oferecem armas e não sei o que, mas sempre distante. Ele foi sempre distante, não é? Os guerrilheiros podiam ser treinados, mas ele não era um homem a abraçar aqueles técnicos chineses, vocês são um grande homem, não, isso não. Se fala de apoio dos Estados Unidos, era não oficial e muito segredo. Como começamos? Primeiro, o apoio financeiro que foi recebido para a criação do Instituto Moçambicano era da Ford Foundation. Não sei se devemos falar dos Estados Unidos que apoiaram. Devemos dizer que a Fundação Ford apoiou. Que houve uma mobilização. Se havia o apoio do próprio governo americano por detrás da Fundação Ford, ainda há alguma coisa que tem que ser descoberta. Ford Foundation deu-nos os primeiros fundos, foram utilizados, pensávamos que era de continuar a apoiar. Mas Portugal fez muito barulho sobre isso com Ford Motor Company. Não havia muita ligação entre a Ford Motor Company e o Ford Foundation, são muito separadas. No entanto, os reclamos do governo português naquela altura chamou a atenção sobre o que está a fazer o Ford Foundation com essas pessoas lá na África. Então, Ford Foundation pensou que politicamente seria melhor deixar isto, não apoiar mais. Praticamente a maior parte do dinheiro vinha dos Estados Unidos, mas via Janete. Não na Frelimo. A Frelimo não apanhava, até havia rivalidades. Porque havia tempos que a Frelimo não tinha dinheiro, mas Moçambique isto não tinha. Criado em Dar es Salaam, na Tanzânia, ainda antes do início da guerra, o Instituto Moçambicano era a escola onde a Frelimo formava os seus futuros quadros. Em 1968, o Instituto torna-se um palco de distúrbios entre alunos e professores que refletem, afinal, as divisões da direção do movimento. Mas a então diretora considera que o governo tanzaniano era uma parte do conflito. Há uma outra parte. É que entra mais uma vez a Igreja Católica. Mandou para o Instituto Moçambicano um padre, chama-se Padre Guengere, apoiado pelo padre branco que chama Pulé, para criar horrível distúrbios no Instituto Moçambicano. Eu posso dizer que, como estudante, não eram somente os alunos sozinhos. Tinham alguns que traziam essas ideias. Havia alguns que diziam que mesmo, posso dizer que diziam que o presidente Mondlane tinha mulher branca, que não queriam aquela branca. E que também aqueles brancos estavam lá no Instituto, nós não queríamos aqueles brancos. Tanto, posso dizer, tanto o grupo dos Guenjeres e outros estavam lá. Então, tinham isso aqui. Então, aproveitavam os estudantes para realmente criar essa situação em Dar es Salaam. Fui eu que impedi, porque os estudantes tinham vontade de partir vidros e arrombar portas. Eu aconselhei para que escrevesse um documento para a unidade africana, cópia para o membro do governo. Mas os líderes envergonhados trouxeram pistolas, ameaçaram rapazes. Eu nunca fui conselheiro para desordem. Pelo contrário. Padre católico Mateus Guengere achava imoral o ensino misto e falava de abusos no Instituto. Acusava professores brancos de ligações à PID e à CIA, mas negou ser contra os brancos, nesta entrevista que deu já depois do 25 de Abril, exatamente após ter sido agredido por alguns brancos. Quando dizem que o padre Guengere é anti-branco, é uma pura mentira. Praticamente toda a minha vida vivi com brancos. Antes de ser ordenado padre, era acusado que era em favor dos brancos, era da PID. Quando cheguei na Frelimo, dizem que era anti-branco. Eu gostaria de que alguém provasse isso.